A paz do Senhor, graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar novamente comunicando com cada um de vocês. Nesse momento eu estarei postando o comentário de mais uma das lições da CPAD, dessa feita a lição de número 8, de 26 de maio de 2019. A lição de hoje tem como título O Lugar Santíssimo. Estamos agora adentrando no terceiro compartimento do tabernáculo. Nós vimos em lições passadas, falamos sobre o pátio, sobre os móveis que compunham a mobília do pátio, falamos sobre o lugar santo e os móveis que ali estavam inseridos, e hoje nós estaremos falando sobre o lugar santíssimo, que era o lugar máximo da presença de Deus ali entre o povo de Israel no tabernáculo. E nós sabemos que o lugar santíssimo, ele nos fala muito sobre essa questão desse ponto máximo da presença de Deus no meio de Israel. E nós temos essa garantia de que Jesus, através da sua morte e ressurreição, da sua vitória, ele entrou no tabernáculo eterno, e hoje nós temos acesso à presença de Deus por intermédio do sacrifício definitivo de Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Aqui Hebreus 9:3. Aqui quando fala depois do segundo véu, é exatamente que havia véus que separavam, um véu que separava o lugar santo do pátio, do átrio, e um segundo véu que separava o Santo dos Santos do lugar santo. E esse texto fala exatamente sobre esse véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos ali dentro do tabernáculo. Lugar esse onde era reservado para o sumo sacerdote entrar na presença de Deus para oficiar em favor de toda a nação de Israel uma vez por ano. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado, e hoje temos liberdade e confiança para entrar no trono da graça de Deus. Sabemos que Jesus ele conquistou esse direito, e ali quando a Bíblia fala que na morte e ressurreição de Jesus, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, isso significava que uma nova aliança finalmente estava sendo inaugurada, que a velha antiga aliança ela havia se cumprido, pois ela apontava para Jesus, e agora Jesus, através da sua morte e ressurreição, ele estava adentrando nos céus uma vez por todas, no tabernáculo eterno, e rasgando o véu da separação, uma vez que o véu simbolizava exatamente uma separação do povo, do pecado, do pecador em relação a Deus. E com a morte e ressurreição de Jesus, o véu estava se rasgando, e o homem agora tinha acesso ao trono de Deus, o homem tinha acesso ao trono da graça. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então isso se cumpria na pessoa de Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, nós temos aí o livro de Êxodo, capítulo 26, verso 31 a 35, Hebreus 9, 1 ao 5 e Mateus 27, 51. A primeira leitura de Êxodo 26, 31 a 34 nos apresenta: depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho torcido, linho fino, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre as quatro colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. Aqui exatamente falando da arca do concerto, daquilo que estaria no lugar santo dos santos. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa à banda do norte. Agora é o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 1 ao 5. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro
em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, que é exatamente o lugar santo, chamado de santo, que é o lugar santo, ou chamado de santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que é onde estava a arca da aliança, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que florescera, e as tábuas do concerto, que eram os elementos que foram colocados dentro da arca do concerto. Esses elementos, um pote de maná, a vara de Arão que florescera, e as tábuas da lei, as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório que ficava por cima da arca, das quais coisas não falaremos agora em particular. E aí Mateus capítulo 27, verso 51 diz: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aqui esse relato, nos textos anteriores, nos mostrou o lugar santo dos santos, o véu que separava um lugar do outro. E aqui no livro de Mateus nos retrata aquilo que aconteceu quando da ressurreição, da morte de Jesus, da vitória de Jesus na cruz, quando o véu ele se rasgou de alto a baixo, o véu do templo ele se rasga de alto a baixo, apontando para aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual, que era exatamente toda a barreira, toda a parede de separação, ela estava sendo rompida através da vitória de Jesus na cruz. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí a introdução da lição, eu vou ser sucinto na apresentação dessa lição, uma vez que minha garganta ainda não está recuperada, mas nós vamos tentar falar aquilo que há de mais importante, apresentar aí a lição. A introdução da lição nos apresenta: o lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo, ele representava a plenitude da presença de Deus. Então o lugar santíssimo era o lugar mais reservado, a presença de Deus estava em todo o tabernáculo, no pátio, no lugar santo e no lugar santíssimo. Mas no lugar santíssimo era o lugar mais reservado do tabernáculo, onde a plenitude, a totalidade, onde o poder de Deus se manifestava de maneira significativa. Por isso, nessa lição, estudaremos a posição do véu no lugar santíssimo, o propósito desse véu e a dimensão do lugar santíssimo, bem como a sua relação com a obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, é uma lição que edificará as nossas vidas, como as demais lições. Essa lição ela tem algo para acrescentar à nossa vida espiritual. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta o véu do lugar santíssimo. Primeiro subtópico: o véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. Então o véu simbolizava exatamente essa barreira. Interessante que havia a porta, que era uma barreira, a primeira barreira a ser vencida para entrar no tabernáculo, para adentrar o pátio. Saindo do pátio tinha um véu, uma cortina, um véu, que era uma outra barreira para entrar no lugar santo. E depois do lugar santo, um outro véu, uma outra cortina, que era uma outra barreira para entrar no Santo dos Santos. Então o véu era exatamente essa barreira que impedia o livre acesso, no caso, à presença de Deus dentro dessa simbologia. O véu era uma cortina feita de linho fino branco, entretecido com fios de azul, cores azul, púrpura e carmesim. O propósito desse véu era separar o lugar santíssimo, no qual estava a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus. Era separado exatamente por este véu. No lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano no dia da expiação. Então, neste lugar, quando era o momento do dia da expiação, apenas o sumo sacerdote, ou seja, o líder, o chefe dos sacerdotes, é que poderia entrar no dia da expiação, no dia de fazer expiação pelo pecado do povo, por todo o pecado da nação. O israelita comum não podia entrar neste lugar, o que demonstra que o véu era uma barreira para o homem comum. Então, apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, mostrava que era poucos, que era só para o representante maior que poderia entrar ali no lugar, no Santo dos Santos.
E é interessante que Jesus ele adentrou ao Santo dos Santos para dar liberdade a todos aqueles que aceitaram o seu sacrifício, tenham o direito de entrar no Santo dos Santos, diante do trono de Deus, através do sacrifício de Cristo, sem nenhum impedimento. A narrativa bíblica revela o significado especial do ato, de quando Jesus estava na cruz expiando o nosso pecado. Ele ministrou intercessoriamente por nós, por meio do seu sangue, no lugar santíssimo, rasgando o véu da separação. A ministração de Cristo foi em favor de todo mundo, e não apenas uma parcela especial ou étnica da humanidade. Isso aqui é muito interessante, porque na antiga aliança apenas um indivíduo, especificamente o sumo sacerdote, ele poderia, depois de oferecer oferta pelo seu próprio pecado, ele poderia adentrar no Santo dos Santos. Mas o que Jesus ele conquista o direito para todos, não para uma classe especial, não para um indivíduo, mas para toda a humanidade, todos aqueles que compreenderem o sacrifício de Cristo, todos aqueles que abraçarem a fé em Cristo Jesus, eles têm o privilégio, têm o direito de poder adentrar diante da presença de Deus, uma vez que toda barreira foi rompida na morte e na ressurreição de Jesus. Todo o sacrifício de Cristo foi a garantia de rasgar o véu da separação, para que todo mundo pudesse ter acesso à presença de Deus. Uma vez que a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, todos indistintamente, de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas pudesse adentrar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então o véu era uma barreira, e essa barreira ela foi transposta, ela foi rompida na cruz no mundo espiritual. O segundo subtópico nos apresenta: o véu tinha um bordado especial com figura de querubins. Deus ordenara que se bordasse no véu à mão as figuras de querubins. Uma pergunta relevante cabe aqui: qual a razão desses querubins serem bordados no véu? Esses querubins que representavam anjos, essa classe de anjos que guardava a santidade de Deus. Por que desses querubins, essas representações estarem ali inseridas, bordadas ali naquela cortina, naquele véu? A Bíblia registra a história da rebelião de um querubim presunçoso e orgulhoso que desejava ser igual a Deus, que era Lúcifer, que estava ali diante da presença de Deus antes da sua queda. Mas ele foi expulso para sempre da presença do Altíssimo. O nome desse querubim hoje, ele se transformou em Satanás, o anjo que rebelou-se contra Deus e também levou com ele uma parte dos seres angelicais. Aí o comentarista faz a sua leitura, a sua colocação do porquê dessa imagem desses querubins bordados naquela cortina. A figura dos querubins bordados no véu lembra ao homem que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais, refletindo a santidade do Altíssimo. Uma vez que essa cortina, esse véu estava ali para dar acesso ao lugar santo dos santos, e os querubins eles tinham a função de guardar, de exaltar a santidade divina. Então esse texto aqui, segundo o comentarista, esses querubins bordados, esses seres angelicais, eles refletiam exatamente a santidade do Altíssimo que estava presente ali no lugar, no Santo dos Santos. Eles também foram esculpidos sobre o propiciatório que ficava ali sobre a arca, sobre o propiciatório com suas asas voltadas para a arca da aliança, com o objetivo de proteger o lugar da presença de Deus. Ali também tinha dois querubins que eles eram colocados ali, um virado para o outro, protegendo a arca da aliança ali em cima do propiciatório. Tudo isso retratando a santidade de Deus ali inserida naquele lugar, na figura ali do Santo dos Santos. O véu, o terceiro subtópico, o véu e o traçado dos seus fios. Para nós, o tabernáculo e seus móveis sagrados tipificam o Senhor Jesus. Logo, podemos destacar o seguinte: os tecidos que constituíam o véu, que demarcava o lugar santo e o santíssimo, é símbolo do caráter santo e pleno do nosso Senhor Jesus. Assim, a cor azul aponta para quê? Para a sua divindade. A cor azul aponta para a sua divindade,
A púrpura aponta para a sua realeza, a branca para a sua santidade, o carmesim para a sua obra expiatória, ali na cruz por toda a humanidade. Ainda o escritor aos Hebreus traz uma imagem forte e viva do véu, juntamente com seus fios trançados, que representam a carne de Cristo, a união da natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é interessante que aqui o escritor aos Hebreus ele vai trazer essa leitura em relação ainda a essa imagem viva ali do véu, simbolizando, retratando exatamente a carne de Cristo, essa união da natureza humana com a natureza divina, uma vez que Cristo foi um Deus que se tornou homem, unindo essas duas naturezas para que nela o homem também pudesse ser resgatado para Deus. Aí no livro aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 e 20, nos diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Qual é esse véu que deu acesso, que foi consagrado? Aí o texto nos apresenta, isto é, pela sua carne. Então a carne de Jesus foi o véu que foi dilacerado, foi o véu que foi consagrado, que foi rasgado, que foi entregue na cruz, para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Uma vez que Cristo ele é entregue, uma vez que ele se oferece, que ele morre em morte de cruz, e é claro, e ele ressuscita. Através dessa morte, nós estávamos tendo acesso, através do véu, que é o próprio Jesus, estávamos tendo acesso ao trono de Deus, à sua santa presença. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a sequência da lição, nós temos então agora o tópico 2 da nossa lição, que nos apresenta o propósito do véu interior. O véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo, primeiro subtópico. Ora, ninguém podia ver a Deus e continuar vivo, como o próprio Deus ele fala para Moisés. Quando Moisés pede para ver a sua face, ele diz que ninguém poderia vê-lo e permanecer vivo. Então, exatamente, a figura do véu era exatamente, mostrava o quê? Que ali estava a presença de Deus. E o pecador não era qualquer um que poderia entrar diante da presença de Deus. O que acontece na morte de Cristo é que Cristo, ele nos redimiu. E nós podemos entrar no lugar santo dos santos. Nós podemos entrar na presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso nós nunca devemos esquecer, que na nova aliança, na nossa relação com Deus, Deus ele nos enxerga através de Jesus Cristo. O homem por si só, o homem não tem nenhuma condição de entrar na presença de Deus, mas através de Cristo. Cristo é aquele que nos aproxima de Deus, e através de Cristo nós podemos entrar no Santo dos Santos. Ou seja, Deus ele nos vê através da obra redentora de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Ora, ninguém podia ver a Deus e continuar vivo, mas os homens podiam ver o véu que indicava a presença divina no outro lado. Então, viam-se o véu e sabia que do outro lado estava a presença divina. E a Bíblia diz que a carne de Jesus, o próprio Jesus, ele é o véu através do qual nós podemos não apenas ver o lugar, não apenas contemplar ou saber que há um lugar santo do santo, mas através de Jesus nós podemos adentrar, através dele, por ele, na presença de Deus. Portanto, os homens podiam ver o véu, que indicava a presença divina no outro lado. Em Hebreus, o véu tipifica a carne de Cristo, que encobria a presença divina em seu corpo. Então, o véu, Cristo, exatamente, ele trazia em si a presença de Deus. Assim como o véu separava o povo do lugar santo dos santos, o véu também, ele encobria, o corpo de Cristo encobria a santidade de Deus. Ali era um homem Deus. Ali Deus, através de Cristo Jesus, estava se aproximando do homem. Ao olhar para o véu, que olhar para Jesus, o homem poderia ver que ali estava algo que aproximava, ao mesmo tempo que separava, através da sua carne, ele aproximava o homem de Deus, através também do seu sacrifício feito na sua carne. E isso é muito interessante. Portanto, o que nós temos aí é que a lição nos aponta exatamente isto, que através desse véu, os homens podiam ver o véu que indicava a presença de Deus. Em Hebreus,
A carne de Cristo encobria a presença divina no seu corpo. Aí o segundo subtópico, o véu, um impeditivo ao acesso à presença de Deus. A separação que o véu interior fazia dos dois lugares sagrados, do Santo dos Santos, ou do lugar santo e do Santo dos Santos, demarcava também os lugares de atuação dos sacerdotes. Os sacerdotes atuariam no lugar santo e no pátio, e o sumo sacerdote no lugar santíssimo. No lugar santo era permitida a entrada dos sacerdotes comuns, aqueles que estavam submissos ao sumo sacerdote. E no santíssimo era permitida apenas a presença do sumo sacerdote no lugar santíssimo. Aí o subtópico 3 nos apresenta, o véu indicava o caminho à presença de Deus, ou seja, para chegar à presença de Deus era necessário passar por aqueles véus. E por último, o véu que separava o santo dos santos. No mundo espiritual não é diferente. Para o homem chegar à presença de Deus, é necessário que ele passe por Jesus Cristo, que ele passe pelo Calvário, que ele passe pela cruz para ter acesso à presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Sabemos que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, não por méritos pessoais, nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue da expiação. A única função dele era expiar o próprio pecado. O sacerdote expiava, o sumo sacerdote fazia expiação pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo, para estar em condição de entrar no Santo dos Santos. Por isso, toda orientação divina quanto à pureza do sumo sacerdote e de sua casa era observações rigorosas, para que não acontecesse ele ser morto, e uma vez ele sendo morto e sendo rejeitado, o povo também estaria sendo rejeitado diante da presença de Deus. E Jesus, ele foi um sacrifício perfeito. Ele não foi rejeitado, ele foi aceito por Deus como sacrifício pelas nossas vidas. E uma vez que Jesus ele foi aceito por Deus, a nossa presença por intermédio de Cristo também ela é aceita diante do trono de Deus. Hoje a obra expiatória de Jesus é o único meio que temos para chegarmos à presença de Deus. Graças ao nosso Senhor, já não há mais nenhuma separação, nenhum muro entre nós e Deus, pois Cristo é o perfeito mediador entre Deus e os homens, segundo Timóteo 2,5. Então Cristo, ele é esse perfeito mediador. O seu sacrifício foi suficiente para nos dar esse direito. Nós não tínhamos esse direito. E é muito interessante nós estarmos atentos que não há um outro meio, só há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo. Muitas das vezes nós, por mais que nós admiramos, por mais que nós venhamos a participar de uma religião que procure observar ao máximo todos os preceitos, todos os princípios da palavra de Deus, mas é necessário que nós entendamos que nenhum sistema religioso em si pode aproximar o homem de Deus. É necessário que nós entendamos que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E isso vale a pena nós estarmos atentos a isso. Por quê? Porque muitas das vezes a gente percebe que diante do contexto atual, muitos têm se colocado, e através de sistemas religiosos, como sendo um meio direto de ligar o homem a Deus. A despeito do termo religare, que remete aí ao conceito da palavra religião. Mas nós temos que entender que o único meio, a única forma, o único mediador para ligar, para trazer o homem de volta para Deus é Jesus Cristo. E o sacrifício da cruz, o sacrifício do Calvário, todas as condições exigidas por Deus, elas foram cumpridas. E é necessário que nós entendamos, como nós temos estudado, o homem, para ter acesso ao Santo dos Santos, ele tinha que passar pelo pátio, tinha que passar na figura do sacerdote pelo santo lugar e tinha que adentrar no Santo dos Santos diante da presença de Deus. E Jesus ele cumpriu todas essas etapas na sua encarnação, no seu sofrimento, na sua humilhação, na sua morte e na sua ressurreição. E só é possível o homem adentrar a presença de Deus quando ele passa por Jesus no pátio, que é o lugar do sacrifício, o lugar da lavagem, quando ele passa também pelo altar do incenso, pelo altar onde queimava as ofertas diante de Deus no lugar santo, e quando também ele entra no Santo dos Santos,
através da pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome para sempre. E aí o terceiro tópico da nossa lição, ele nos apresenta como era o lugar santíssimo. Aí no primeiro subtópico nos apresenta o lugar santíssimo tinha o formato quadrangular, era algo quadrangular. O lugar santíssimo é conhecido também como Santo dos Santos, um lugar quadrangular na forma de um cubo, que media 10 côvados de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. Eram as medidas ali no caso do lugar santíssimo do Santo dos Santos. É importante destacar aqui que as medidas do lugar santíssimo no sistema decimal possuem números diferenciados, uma vez que os pesos, medidas e valores hebraicos são obscuros. O resultado sempre produz algumas pequenas diferenças numéricas. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, um côvado equivale à medida de 2 palmos ou o tamanho do nosso antebraço, o que equivale, portanto, a 45 centímetros, no caso, cada côvado. Então, o lugar santo dos santos era menor que o lugar santo. O lugar santíssimo tipificava o trono de Deus em Israel. Era um lugar único, era um lugar específico, onde ali simbolizava o trono de Deus. O Deus está sendo entronizado na nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o subtópico 2 nos apresenta: o lugar continha apenas um mobiliário. Qual era esse mobiliário? A Arca da Aliança, a Arca da Presença, a Arca do Concerto. A Arca da Aliança tipificava a plenitude da presença de Deus, a sua santidade, sua glória e sua majestade. Ter a Arca da Aliança no meio do povo era ter a presença de Deus. Perder a Arca da Aliança era perder a presença de Deus. Daí a importância, o cuidado que a nação de Israel tinha que ter com a Arca da Aliança, que eles tinham que ter com a presença de Deus. Da mesma forma, não é diferente para nós. Nós temos que ter cuidado em guardar a presença de Deus no nosso coração. Porque muitas das vezes nós estamos envolvidos em um contexto onde muitas coisas que nos cercam tenta roubar, nos afastar da presença de Deus. E ali naquele lugar, no lugar santo dos santos, era exatamente ali quando tinha aquela arca, esse objeto, que era guardado ali no mais interior do tabernáculo, simbolizava exatamente o lugar de guardar a presença de Deus naquela arca, onde ali simbolizava, através daqueles elementos que estavam no interior da arca, como ali as tábuas do concerto, a vara de Arão, tudo aquilo ali simbolizava elementos de um pacto, de uma relação do homem com Deus. Então, nesse lugar, na Arca do Concerto, era exatamente o símbolo, o coração da presença de Deus entre a nação de Israel. No Novo Testamento, essa imagem revela o que Paulo escreveu aos Efésios. E aí temos aí a citação de Paulo aos Efésios, o capítulo 3, versículo 17 ao 19, quando nos diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que nós temos aqui é exatamente, esse texto nos apresenta, exatamente que aqui no Novo Testamento, essa imagem do concerto do homem com Deus, não mais na figura da Arca da Aliança, ali, que simbolizava isso, mas na figura do próprio Cristo, para que, assim como a arca estava habitando ali no coração da nação de Israel, também é necessário que Cristo ele esteja habitando em nosso coração pela fé. É necessário que ele habite em nós, a fim de que nós estejamos arraigados no amor de Deus, para que nós possamos compreender, juntamente com todos os santos, como o texto coloca, a largura, a profundidade e a altura do amor de Cristo, conhecê-lo de maneira profunda. E esse amor que excede, que ultrapassa, que é impossível de ser compreendido por qualquer entendimento, porque é um amor infinito. Louvado seja o nome de Jesus. E compreendendo esse amor, nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Louvado seja o nome
do Senhor. E aí o último subtópico nos apresenta o que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo. O lugar santo era a antessala do lugar santíssimo. Então, o lugar santo era uma antessala do lugar santíssimo. Antes de entrar no lugar santíssimo, era necessário passar pelo lugar santo. O que mostra o caráter santo da presença de Deus, representada na Arca da Aliança, porque o Deus santo e glorioso estava ali. Não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado! A palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, como está lá em 1 Pedro 5, e o versículo de número 8. Vigiemos, temamos ao Deus santo e glorioso. Que nós possamos guardar a presença de Deus em nosso coração, saber que nós devemos nos conservar de maneira irrepreensível para Deus. E nós, através de Cristo, nós entramos no lugar santo dos santos. Nós adentramos a presença de Deus e lá nós devemos permanecer em Cristo Jesus. A conclusão da nossa lição nos apresenta. Nessa lição, percorremos o lugar santíssimo. Ele representa a presença santíssima e a glória de Deus no meio do seu povo. Este lugar especial e único do tabernáculo mostra que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, mostra o que ele fez ao rasgar o véu da separação. Diferentemente daqueles dias onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas, hoje, por meio da obra de Cristo, nós podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e confiança. Não há mais nada que nos impeça de entrarmos na presença de Deus. Hoje, todos aqueles que querem desfrutar da comunhão com Cristo, todos aqueles que, de fato, com um coração sincero, querem se colocar diante de Deus, que tem no seu coração esse desejo, eles têm a oportunidade de desfrutar da vitória que Cristo conquistou na cruz, do acesso ao trono de Deus através da vitória em Cristo. Que Deus nos abençoe. Oreis por nós, em nome de Jesus. Amém.